Bom dia, querido irmão, irmã. Quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo. Primeiro livro de Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. O texto muito conhecido, mas eu quero fazer a leitura de todo ele com você. É um texto longo, eu sei, mas ele vai nos auxiliar muito, não apenas na leitura e na compreensão do que acontece aqui nessa passagem, mas também vai servir para nossas aprendizagens nessa manhã dentro desse texto, vai nos abençoar de uma forma muito grande. A simples leitura da palavra do Senhor já é um sermão em si. Se você achou, diga amém. 1 Samuel 17, a palavra do Senhor diz assim: Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes-damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam estes num monte do lado da Além, e os israelitas no outro monte do lado da Quém, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 siclos de bronze, cerca de 57 quilos. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste de sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 quilos de ferro, cerca de 7 quilos. E diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: Para que saís formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: Hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Davi era filho daquele efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul, era já velho e adiantado em anos entre os homens. Apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul e o seguiram à guerra. Chamavam-se Eliabe, o primogênito, e o segundo Abinadab, e o terceiro Samar, ou Simeá, em algumas traduções. Davi era o mais moço. Só os 3 maiores seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. E disse Jessé a Davi, seu filho: Leva, peço-te, para os teus irmãos um efa desse trigo tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento a teus irmãos. Porém, esses 10 queijos, leva-os ao comandante de 1000, e visitarás teus irmãos, e a ver se vão bem, e trarás uma prova de como passam. Saul e eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá, pelejando com os filisteus. Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenara. E chegou ao acampamento quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando o que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha. E chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi o ouviu. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele, e temiam grandemente, e diziam uns aos outros: Vistes aquele homem que subiu?
pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei o cumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão àquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo-o Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que descestes aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu-lhe Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como dantes. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de teu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele, e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, e o feri, e o matei. O teu servo matou tanto o leão quanto o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi da sua armadura, e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu com uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura, e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, e as pôs no alforje de pastor, que trazia a saber no surrão. E lançando mão de sua funda, foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão, para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada, e com lança, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei, hoje mesmo, às aves dos céus e às bestas feras da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará em nossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou, deixando as suas fileiras, correu ao encontro do filisteu. Davi meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra, e com uma funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e uma pedra, e o feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi, pelo que correu Davi e, lançando-se sobre o filisteu, tomou-lhe a espada, desembainhou-a e o matou, cortando-lhe com ela a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram,
E perseguiram os filisteus até Gate e até as portas de Ecrom. E caíram filisteus feridos pelo caminho, de Saaraim até Gate e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguirem os filisteus, e lhes despojaram os acampamentos. Tomou Davi a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém. Porém as armas dele pôs-las Davi na sua tenda. Quando Saul viu sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o comandante do exército: de quem é filho este jovem, Abner? Respondeu-lhe Abner: tão certo como tu dizes, ó rei, não sei. Disse o rei: pergunta, pois, de quem é filho este jovem? Voltando Davi de haver ferido o filisteu, Abner o tomou e o levou à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. Então Saul lhe perguntou: de quem és filho, jovem? Respondeu Davi: filho de teu servo Jessé, belemita. Queridos irmãos, essa é uma das histórias mais famosas da Bíblia. É lembrada e mencionada não apenas dentro dos rincões cristãos, mas se você já participou de treinamentos de empresas, transações comerciais, estudos, no mundo das palestras de hoje em dia, nos treinamentos, nas competições esportivas, quem nunca ouviu falar, vença os seus gigantes? Quem nunca ouviu falar, hoje é um dia de Davi contra Golias, o pequeno contra o grande, aquele que aparenta não ter nenhuma chance contra aquele que parece que vai esmagá-lo sem pena e em poucos instantes. Queridos, nós poderíamos pregar uma série de sermões nesse texto, e nesse e nos correlatos, tamanha a riqueza de conteúdo, as experiências, os ensinos. Porém, nessa manhã, eu gostaria de me ater a um dos pontos centrais do texto e observar com você uma das lições mais centrais que devem sustentar, devem ser coluna nas nossas vidas. Eu queria que você se lembrasse hoje que o Senhor, Ele é o autor e o sustentador da nossa fé, e que eu e você podemos e devemos confiar em Deus, aprendermos com Deus e lutarmos dentro daquilo que o Senhor coloca para nós. Gostaria de trazer algo para você que com certeza você sabe, mas nem sempre se lembra. Você não sabe o que te aguarda quando você acorda pela manhã. Talvez você faça planos, você prepare o seu material que vai usar naquele dia planejado, você já imagina os procedimentos que vão acontecer, tal hora eu vou estar em tal lugar, vou me encontrar com aquela pessoa, nós vamos tomar um café, eu vou fazer essa tarefa hoje no meu trabalho, eu vou me envolver com tal e tal situação, meu dia já está desenhado. Mas a gente não sabe, nem quando e nem como. Chega, por exemplo, a notícia que muda todo dia. A gente não sabe a intensidade. Quando alguém nos diz sobre o tombo, sobre o assalto, o telefonema com uma palavra triste, ou mesmo a chamada para a prova, a mudança para uma outra cidade, uma questão que a gente estava até talvez vislumbrando, mas que chega de repente e agora é hora de lidarmos com aquilo. O nosso coração, então, irmãos, deve aprender, e eu queria trazer para o seu coração essa oração todos os dias. Senhor, prepara-me para o que o Senhor tem preparado para mim hoje. Vamos repetir? Senhor, prepara-me para o que o Senhor tem preparado para mim hoje. Eu não sei o que é, eu não sei quando vem, mas Deus me ajuda a estar preparado para o que vem por aí. Talvez, querido irmão, essa fosse a oração do jovem pastor Davi, que alimentava o seu rebanho, conduzia para boas pastagens, um bom riacho, mas ele não tinha o controle sobre a hora em que viria um ataque dos lobos, dos ursos, como foi citado no texto, ou um leão, ou se uma ovelha de repente fugisse, ou se perdesse das demais e ele agora tinha que lidar com aquilo, ou se uma ovelha de repente se ferisse numa jornada, num local mais pedregoso, e talvez Davi orava: Senhor, prepara-me para o que o Senhor tem preparado para mim hoje.
Irmãos, era mais um dia comum para o filho mais novo de Jessé. O país estava em guerra, as guerras duravam muito e muito tempo, e isso já vinha um bom tempo. De um lado da nação havia o ataque dos filisteus, do outro lado os amonitas. E você, com a sua Bíblia aberta, vai olhar nos versículos 1 e 2, as referências geográficas que acontecem durante essa narrativa da batalha. Davi estava em Belém, e o texto vai nos mostrar que ele estava mais ou menos 21 quilômetros da onde estava ocorrendo a batalha contra os filisteus. É como se do centro de Juiz de Fora ele tivesse que sair até Benfica para ali estar vendo o fronte de batalha. E enquanto Davi cumpria suas tarefas mais comuns, irmãos, o fronte agora apresentava uma novidade, está aí dos versos 4 a 10 do seu texto. Um homem de tamanho e de força enormes. O texto diz aqui, irmãos, que esse homem media mais ou menos 2,90 metros de altura. E para muitos, alguns podem pensar que isso é um exagero, mas não é. Porque a história registrada mostra homens de 2,70 metros, o homem mais alto registrado até hoje. O homem mais alto atualmente vivo está em torno de 2,46 m. Sendo que já houve outros com 2,56, ou seja, não está nada fora do que nós possamos pensar que a Bíblia traga daqueles que eram descendentes dos Enaquins, dos gigantes, que você lê a partir de Gênesis 6. Mais ainda, irmãos, aquele homem vai para a frente do exército adversário, o exército de Israel, e ele dá o grito no verso 9, que mostra o teor do que estava acontecendo naquele dia, naquele momento, e durante 40 dias vai se repetir. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. O rei Saul, que já havia sido rejeitado por Deus, você vai ver isso no capítulo 13 e 15 da narrativa de Samuel, ele já não discerne mais o que está acontecendo espiritualmente. Ele já não tem mais a visão dada por Deus sobre aquilo que estava acontecendo. Um homem afrontando o exército de Deus, o povo de Deus. E Saul, então, ao ver aquele gigante, sendo ele, Saul, também um homem de muita estatura, ele vê e teme. E o seu exército, ao ver o seu líder, aquele que está à frente deles, aquele que seria o que vai liderá-los na luta, aquele que seria o que chama o povo e fala, vamos juntos vencer essa batalha. Quando os seus homens veem aquele acovardar, eles se acovardam também. Durante 40 dias, verso 16 mostra isso. Essa cena vai se repetindo. A rotina de Davi, então, foi interrompida. Obedecendo ao seu pai, Jessé, ele prepara alimentos para levar aos seus irmãos, para buscar notícias de como estavam indo na batalha. Davi, então, caminha com aqueles alimentos cerca de 21 quilômetros, e ao chegar ali, a sua vida então vai encontrar os desafios que vão mudar a sua história a partir de então, em definitivo. Um desafio do adversário, a provocação e a zombaria incomodam Davi. Ele, vendo aquilo na sua frente, ele começa a ter um discernimento diferente do que Saul tinha e os demais homens tinham. Saul enxergava o homem, o gigante, aquele que parecia que com uma braçada poderia derrubá-lo, com a lança tão pesada poderia atravessá-lo, e com uma armadura que seria intransponível. O verso 26 nos mostra, irmãos, que Davi enxergava a afronta contra Deus. Davi enxergava que aquele homem estava se colocando entre aquele grupo de lutadores e o Senhor. Aquele homem estava por afastar aqueles guerreiros de estarem desfrutando da presença e do livramento de Deus. E isso mostra o seu coração aguçado e cheio de discernimento. Aqui eu quero fazer uma pausa, nosso tempo é muito curto, mas eu gostaria de trazer para nós, irmãos, diante daquilo que nós vivenciamos nesses nossos dias, as nossas batalhas, os nossos sonhos. Nem sempre nós paramos para fazer a pergunta
que seria a pergunta de ouro. Será que essa vitória nesse concurso vai afetar a minha vida com Deus? Será que esse relacionamento que eu quero adentrar vai afetar a minha vida com Deus? Será que esse problema agora vai me tirar da presença de Deus? Essa é a pergunta. Como as situações que eu enfrento vão influenciar na minha caminhada com Deus? A partir daqui, irmãos, Davi agiu. Como eu disse, a gente poderia falar muitas coisas sobre esse texto, e eu creio que nós vamos voltar nele em outros momentos. Mas eu queria aqui destacar 3 dos gigantes que Davi enfrenta. 3 situações, irmãos, que mostram como ele agiu diante delas. E 3 situações que eu e você também enfrentamos. E de uma forma breve, rápida e direta, eu gostaria de compartilhar com você nessa manhã. Davi está agora ouvindo o seu exército temer diante de um homem. Alguns colocam: você viu o prêmio que vai haver se alguém for lá e derrubar esse camarada? Davi não está interessado no prêmio. Davi não está perguntando sobre o que pode haver, mas Davi está concentrado na questão central que nós falamos aqui. Davi estava preparado para aquele momento, Davi estava orando ao Senhor para que de fato pudesse lidar com situações inóspitas. Davi estava ligado, irmãos, naquilo que estava acontecendo, afronta a Deus, mas ele agora tem 3 situações que vão gerar mais conhecimento, mais crescimento e principalmente mais atitude diante do Senhor e das lutas. A primeira delas está aí nos versos 28 a 30. É o seu irmão mais velho. É aquele que era um gigante para ele quando se via pequeno, aquele que deveria ser o exemplo para ele. O irmão primogênito, aquele que liderava os demais. 8 irmãos e aquele era o fronte de todos eles. Porém, aquele homem, quando viu Davi questionando, perguntando, falando sobre o que estava acontecendo e olhando para Golias e chamando-o de incircunciso, aquele irmão, naquela hora, irmãos, Eliabe, ele como o irmão mais velho de Davi, ele não se viu forte ou corajoso o suficiente para lutar com o gigante, mas ele também se vê desmascarado por Davi. Quem que esse pirralho chega no meio de nós, nem tem idade para estar aqui entre nós? O texto vai nos mostrar, irmãos, que Eliabe realmente estava consternado. O texto mostra, irmãos, que ele ficou irado contra Davi, verso 28. Por que você desceu até aqui? Você deixou aquelas ovelhas com quem? Você não tem outras coisas para fazer? Você não tem mais o que se ocupar em vir aqui nos perturbar? Ele, irmãos, que se via como chefe, como líder, o grande, agora está desmoralizado diante das perguntas do irmão caçula. Ele tinha visto Davi ser ungido diante dele. Capítulo 16, verso 13 vai nos mostrar isso. E talvez, irmãos, uma frase que ele fala e que talvez eu e você ouçamos diante das nossas lutas, seria a frase: se eu não consigo, você acha que vai conseguir? Se eu, que sou muito maior, mais velho, mais experiente, já rodei tantas coisas, você acha que você vai conseguir? Essa pergunta cabe bem aqui, querido. Porém, Davi não se intimida, também não o desrespeita. Davi não retroage, mas não o censura, nem o critica. Davi simplesmente se mantém com o coração focado naquilo que era a questão principal. E, irmãos, enfrentando os gigantes que nós temos na nossa frente, nos dias que se seguem, cada um aqui na sua particularidade, eu e você precisamos olhar, irmãos, onde está o nosso foco. E entender, irmãos, que às vezes tem gente perto de nós, que mesmo que nos ame, que mesmo que muitas vezes cuidem de nós, às vezes quando essas pessoas não estão conectadas com a palavra de Deus, com a revelação do Senhor, às vezes elas podem lançar perguntas que, ao invés de nos estimularem, podem nos desanimar. Que, às vezes, de nos levar para frente, esse povo pode nos empurrar para trás. E eu estou falando aqui, irmãos, de alguém que era o irmão mais velho,
que poderia dizer para Davi: olha, eu vou, pode deixar que eu vou, você é o mais novo, você vai ficar aqui. Davi não se intimida. Davi segue agora perguntando aos demais, ouvia a mesma coisa, mas ali o seu coração estava sendo levantado por Deus. Gostaria de estimular você, querido irmão, querida irmã, diante das situações de luta que você enfrenta, não perca o seu foco. Ainda que você ouça mesmo de gente muito pertinho de você: olha, isso não vai prestar, isso não vai dar certo. Se você é alguém que tem orado: Senhor, me prepara para o que o Senhor tem preparado para mim hoje. Se você é alguém que tem orado: Senhor, não deixe que eu desvie o meu foco. No nome santo de Jesus, me ajuda a perseverar na tua presença. É hora de, às vezes, você se calar, mas não deixar de marchar. Deus vai estar contigo. O segundo gigante que aparece, querido irmão, agora numa proporção bem maior, está aí dos versículos 31 a 40. É o gigante Saul. É o seu rei, é o seu líder. Mas aqui Saul representa também a visão do povo sobre Davi. Queridos irmãos, Saul era um gigante, tanto no cargo como na aparência. 1 Samuel capítulo 9, verso 2, quando mostra quando Saul foi ungido rei. O texto diz que Samuel, quando viu Saul, Saul se destacava entre todos os homens como o mais alto. Era visto à distância. Era como se você chegasse hoje num lugar, tipo um campo de futebol, está a torcida toda, e você pergunta: onde está fulano? E todo mundo fala: é só olhar para cima, e está lá aquela pessoa destacada dos demais. Assim era Saul. A beleza, a imponência, era alguém grande, mas que agora se acovarda diante de um maior do que ele. Ele era o gigante que se acovardou diante do mundo, diante do verdadeiro inimigo. Irmãos, Davi teve que lutar psicologicamente com Saul. Davi teve que convencê-lo de sua coragem, da sua experiência, e ainda mais, Davi mostrou a Saul, verso 37, que era Deus quem concedia as vitórias e não a sua capacidade. Davi em momento nenhum diz para Saul assim: olha, eu lutei com o leão, eu lutei com o urso, mas eu fiz jiu-jitsu durante muito tempo, então foi fácil dar um mata-leão. Davi não mostra para Saul em momento nenhum: irmãos, olha, veio o urso e o leão, mas eu já tinha uma estratégia, uma grande armadilha foi preparada, e eu estava todo dia ali esperando o ataque. Davi não convence Saul, irmãos, com argumentos humanos, mas Davi coloca para o rei aquela expressão que eu e você deveríamos ter sempre no nosso coração: quando Deus está conosco, nós somos a maioria sempre. Quando Deus está conosco, é o braço forte do Senhor que age. Quando Deus está conosco, irmãos, ainda que se levantem os maiores perigos, não há o que temer, porque nós sabemos em quem temos crido. Davi, irmãos, teve que convencer Saul, mas mais ainda, Davi teve que mostrar que talvez fosse a hora de Saul romper até mesmo com as coisas mais enraizadas que já haviam. Você é muito jovem, rapaz, você não pode lutar essa guerra. Naquele tempo, irmãos, somente os jovens acima de 20 anos poderiam estar nas batalhas, e Davi então não poderia estar. Davi asseverou: olha, esse luta desde a mocidade dele, quem é você para competir com ele? E Davi então mostra aquilo que Deus já havia feito por ele e consegue vencer essa incredulidade inicial de Saul. Porém, irmãos, a grande questão aqui não é apenas Saul deixar Davi lutar, mas Saul oferece a sua armadura para Davi. E aqui, irmãos, nós vamos vendo que não é apenas uma questão de proteção, mas Davi deveria aparentar estar sendo comissionado pelo rei. Você vai lutar do jeito que eu luto, com as armas que eu tenho, que eu vou colocar para você. As pessoas deveriam olhar e ver Davi, não um jovenzinho, mas agora olhar para a armadura do rei que estava sobre ele. Ele tem que demonstrar, aparentar estar capacitado, aparentar estar comissionado, aparentar para todo aquele exército que ele não estava ali apenas para vencer uma batalha, mas que ele carregava a imagem do rei com ele. E veja,
No capítulo anterior, Davi já havia sido ungido como rei, embora não fosse ainda oficialmente empossado, não tivesse tomado aquele trono para si. Mas há uma pressão espiritual interna de Saul para com ele, para que ele viesse a demonstrar aquilo que ele era de fato, mas ainda não tinha chegado o momento. E aqui, querido irmão, quantas vezes diante das batalhas que nós temos, as pessoas querem que nós demonstremos uma aparência que nós não temos. As pessoas querem que a gente se vista ou se orne de uma maneira que agrade a geral, que pareça que nós somos além do que somos, que pareça que nós somos mais espirituais, mais avançados, mais ricos, mais fortes. Muitas vezes, irmãos, nós ouvimos de gente mais antiga na igreja, postulados: olha, se você quer andar em tal caminho, você deve fazer como eu faço, vista a minha armadura. Outros dizem: olha, se não for do jeito que eu quero, da forma como eu quero, não está bom. E assim, irmãos, dia após dia, nós enfrentamos gigantes de julgamentos das pessoas, que nos querem com a aparência de rei, e nem sempre podem suportar a aparência de humildade. Davi aqui tipifica Jesus, que as pessoas esperavam como um rei libertador que viria sobre um cavalo branco magnífico, entrando em Jerusalém, dizendo: eis aqui o rei de Israel que vai libertá-los de todo mal. E de repente vem uma manjedoura e um garotinho que mal tinha o que se cobrir ali. Eles aguardavam um rei poderoso que fosse derrubar o Estado romano. E vem Jesus dentro de uma situação montado num jumentinho, pregando humildade, e vai até a cruz para morrer por eles. Davi aqui, irmãos, desvestido da sua armadura, sem a espada poderosa e pesada, apenas com um estilingue grosseiro, rústico e algumas pedras. Ele vai mostrar para Saul que a força não está naquilo que aparenta poder, mas está naquilo que está dentro do coração e no que ele já havia aprendido com Deus, mesmo na sua curta experiência de vida. Nesses nossos dias, irmãos, há irmãos que nos colocam: não, a igreja tem que agir dessa e dessa forma. Ela tem que aparentar ser isenta, estar acima do bem e do mal de todas as coisas. Muitos querem oprimir a igreja do Senhor, dizendo as regras que ela tem que lutar segundo os seus corações. Mas não veem na palavra de Deus o que o Senhor fala para a sua igreja, como ela deve proceder. E muitos hoje, irmãos, têm se levantado para julgar a igreja do Senhor. Muitos têm se levantado para dizer: olha, se não for com essa pompa e circunstância, a igreja não pode ser igreja. Quando o Senhor Jesus tem chamado a sua igreja para orar, para se diminuir, para talvez pegar algumas pedrinhas aqui e ali, mas estar preparada, porque o gigante não para de acusar os servos do Senhor. O inimigo não para de blasfemar contra o povo de Deus. O inimigo não para de se levantar e dizer: me dá um homem para lutar comigo. E é isso que nós não temos às vezes percebido no mundo. Queremos homens, fisicamente, com a aparência de homens, com os desejos de homens, com as loucuras dos homens. Enquanto Davi se nega a se entregar dessa forma e dizer: você vem com a espada, você pode vir com o escudo, mas eu vou no braço do Senhor e Ele vai me entregar nas tuas mãos. Ele vai te entregar nas minhas mãos. Diante disso tudo, irmão, Saul se cala e agora vem o último gigante que é Davi, que é Golias. Afrontando a Deus, afrontando Davi e o desprezando. Davi não perde foco, versos 45 e 46. Davi, irmãos, agora no verso 47, ele vai mostrar que nos dias dele, nos dias da igreja primitiva, nos dias da Idade Média, nos dias da Reforma, nos dias de hoje, irmãos, aonde está o nosso foco na vida? É para que as pessoas conheçam de fato, conheçam verdadeiramente. A multidão vai ficar sabendo que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque dele é a guerra e ele entrega os nossos inimigos nas nossas mãos. Você ainda crê nisso, crente? Você que confessa Jesus como Senhor ainda tem isso no seu coração?
O fato é, irmãos, que muitos nesses nossos dias, eles conseguem enxergar os Golias, eles conseguem se submeter aos Saúls, eles muitas vezes se calam diante dos Eliabes, eles não se levantam diante do Deus que está à sua frente, lutando por eles. Davi, então, irmãos, tipificando a vinda de Jesus entre nós, ele vai mostrar que nós devemos estar atentos ao nascimento humilde, às exigências que as pessoas fazem de um rei, de um homem para lutar, mas eles encontram um carpinteiro sem armadura. Eles exigem um valente com uma espada, enquanto Jesus foi à cruz e Davi foi até algumas pedras no ribeiro. As pessoas descriam de Davi, descriam de Jesus e descreem hoje da igreja. Zombam da igreja do Senhor. E nós vamos nos posicionar quando, irmãos? Nós vamos estar de joelhos todas as manhãs? Ou vamos sair para esse mundo muitas vezes acovardados, amedrontados, com receio do que as pessoas pensam de nós, dizem de nós, afirmam sobre nós? Quando nós vamos nos levantar e dizer: o Senhor é conosco e esse mundo já foi vencido por Cristo? O Senhor Jesus nos entregou uma missão, irmãos, de viver nesse mundo, talvez com uma funda e algumas pedras, mas na dependência de Deus e da autoridade de Jesus pela força do Espírito Santo. Eu quero encerrar essa palavra orando por você. No começo nós dizemos: Senhor, prepara-me para o que o Senhor tem preparado para mim hoje. Eu não sei o que Deus tem preparado para você. Eu não sei o que Deus tem para a sua vida amanhã, segunda-feira. Mas eu sei que Deus está lá no seu trono. E com as mãos estendidas para te abençoar e te cuidar. Mas eu creio, querido irmão, que esses dias têm nos mostrado que é um tempo de nós nos erguermos e saber aonde está a nossa confiança. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus te encoraje. Que Deus realmente mostre que é hora de você pegar aquilo que você tem, que às vezes você julga que é tão pouco, e consagrar nas mãos do Senhor. Ele pode te levar a lugares e a situações que você não imagina, mas pode te dar maturidade, visão e vitórias com que você vai glorificar o nome dele, o nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, tua igreja ouviu a tua palavra nessa hora. Te peço perdão, Senhor, porque na minha incapacidade, a gente tem que ouvir às vezes corrido, sem um tempo para refletir ou pensar. Mas eu oro a Ti, Espírito Santo, que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos faça discernir o tempo que nós estamos vivendo. E Pai, que o Senhor aplique a Tua palavra, nos encorajando diante das lutas que se apresentam para nós. Que, ó Deus, nós estejamos nos preparando em Ti a cada dia para enfrentar os gigantes que se apresentam. Ensina-nos, ó Deus, a confiar, a amar o Senhor, Pai. A entender, ó Deus, que se somos salvos, nós de fato estamos mantidos em Cristo Jesus. Mas, ó Deus, se há dúvida no nosso coração, que o Senhor se revele. Que o Senhor, ó Deus, se apresente como nosso Senhor e Salvador. Aquele que nos deu vida estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. E que o Senhor nos ajude, ó Deus, a conhecer mais de Cristo Jesus. Ó Deus, eu te peço, abençoe o pai de família aqui, a mãe de família. Abençoe os filhos aqui presentes. Ó Deus, abençoe cada um de nós, para que, ó Deus, nos nossos medos e fraquezas, nós sejamos encorajados por Ti, ó Deus. E, ó Deus, não apenas console, mas, ó Deus, levanta guerreiros nesse tempo, para que possamos honrar o Senhor e nos apresentarmos para as batalhas, em nome de Jesus.